maio de 1815, na cidade de Copenhague, capital da Dinamarca. Meus pais me chamavam Michael Peterson Kierkegaard e Ana Strindberg. Meu pai ele era muito rigoroso no que diz respeito da minha educação, principalmente a respeito do latim e do grego, que me fez ficar um pouco ansioso devido a essas constantes cobranças. Também me senti um pouco culpado pelos pecados do meu pai. Eu me senti um pecador diante do olhar de Deus. Mesmo minha educação sendo na base do princípio do amor e temor a Deus. Uma outra coisa também marcante assim, na minha vida foi a morte dos meus dois irmãos, que fez com que meu pai tivesse profundas cicatrizes a respeito disso, que também me afetou um pouco. E nas minhas obras, Sandra Gisele, eu falo um pouco dessa minha conturbada relação com meu pai e do rompimento do meu noivado, que durou aproximadamente um ano, com Regina Bolsa. Você poderia falar um pouco Não, mais não quero. Eu considero como um profundo ato de amor, mas só isso mesmo. Então vamos fazer essa migração do curso para teologia. Ah, sim. Eu entrei no curso de teologia na Universidade de Copenhague, universidade mesmo. Desde pequeno, quando eu fui para você, eu já tinha essa pequena sedução pelo lado religioso. Aí ingressei num curso de teologia, aí lá eu comecei a ver um pouco da filosofia de Hegel, que estava impregnado em todos os meus intelectuais daquela época. E comecei a olhar e me interessar um pouco pelo lado do existencialismo, mas depois comecei a discordar em alguns pontos dessa filosofia de Hegel. E por falar nisso, vamos receber o outro convidado, Gregório Cunha, Frederic Hegel. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigo Kierkegaard. Tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigada pela sua participação. E gostaria que você falasse um pouco da sua teologia. Eu sou um homem idealista. Acredito que o mundo, como espírito, se encontre num processo histórico evolutivo de racionalidade, de perfeição, cada vez maiores. Eu sou um homem que acredito no mundo físico, dos animais e na humanidade. Eu vejo de uma maneira evolutiva, em que o espírito ele toma uma consciência cada vez maior de si mesmo. É por isso que eu sou o filósofo da totalidade, do saber absoluto, do fim da história, de toda a realidade, a partir do conceito da identidade. Para mim, não há espaço para contingência, para diferença. Eu penso que tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. Sim. Como assim? Ora, Kierkegaard, eu acredito que o ser, ele é capaz, sim, de superar suas tragédias de sua vida. O vivido, ele se dissolve no saber. Ora, se é para considerar a existência, para mim ela passa de um objeto qualquer. Mas eu digo aquela minha frase, né? Pense. Portanto, não existe. Como eu tinha falado anteriormente, senhor da história, eu me sentia fascinado pela filosofia de Hegel, sabe? Mas depois eu vi que ele negava o saber absoluto. Como posso explicar melhor para vocês de casa? Negava a realidade do indivíduo. E para mim, isso é primordial para se compreender o ser humano. Pois se o indivíduo compreender a si mesmo, ficar-se-á percebedor. Pouco importa se que Hegel fala dessa liberdade para morrer, ou que ele conceitue os aspectos da fé corretamente. O que eu critico, senhor presidente, é o fato de negligenciar a total opacidade da conceituação intelectual, da experiência de vida. Entende?
Eu acho que a existência humana não pode deixar de se dissolver na pura conceituação intelectual. A filosofia hegeliana é um sistema que esvazia a existência humana de todo o caráter concreto, dissolvendo puros conceitos racionais. Eu digo, e com toda certeza, que o que o indivíduo faz não depende do que ele compreende, e sim do que ele quer. Sim, mas... Ou seja, do que ele escolhe, entende? Mas... Não, é tudo que eu tenho a dizer a respeito dele. Bom, vamos para um breve especial e nós falaremos mais coisas do céu para vocês. O que eu não sei está de volta com esse Kikigaki para vocês. Bom, Kikigaki, o que você dizer sobre a igreja luterana? Então, naquela época, a igreja luterana estava demais burocratizada e afastava um pouco da realidade interior. Pouco não, afastava muito da realidade interior. E para mim, é essencial para um cristão. Aí, devido a essas disparidades, eu comecei a me distanciar da vida religiosa. Comecei a gastar alterações de bebidas, comidas, mulheres. Era um verdadeiro porém, não sei se me entende. Entendo. Aí, depois desse momento de crise, eu decidi retornar aos estudos de teologia e tornei-me pastor. Agora vamos receber outra convidada, a representante da igreja luterana, Cássia. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Cássia, o que você quer dizer sobre a igreja luterana na época? A igreja luterana está intimamente ligada à reforma protestante, que foi liderada por Lutero no século XVI. Lutero, ele era assim um homem que via em Deus um juízo implacável e justo, pronto a punir quem se desviasse dos seus caminhos. Com a descoberta da tradução da Bíblia, muitas pessoas tiveram acesso e tiveram as suas interpretações das suas leituras, que antes não tinham essa oportunidade. Não posso falar. Portanto, pode dizer que a reforma, ela preenchia nesse homem que estava assim, solitário, triste, novos valores, que preenchia ele, que foi de acordo com a reforma protestante. No século XIX, a igreja luterana era a igreja oficial da Dinamarca. E também ela seguia uma filosofia racionalista e também a hegeliana. Não é bem assim, se eu perguntar assim. Como eu estava falando para a senhorita Gisele no bloco anterior, que a igreja ela estava um pouco afastada dessa religiosidade interior, não é isso? Como eu até falei, isso acabou por me afastar da religião, acabei desgostando, tornei-me um filósofo solitário, né? Como eu estava falando, essas disparidades entre o caráter introspectivo da fé cristã, o conformismo social e político, que a igreja luterana estava assolada. Aí, diante desses assuntos, eu recusei mesmo, tenho vergonha de dizer aqui num programa, a comunhão de um pastor. Mas por quê? Eu recusei essa comunhão. Porque, ao meu ver, senhorita Gisele, senhorita Cássia, digo assim ao mesmo, para mim, pastores são oficiais do rei. E oficiais do rei não tem nada a ver com a fé cristã, tem nada a ver com o conceito de Deus que a igreja emprega.